começar então esse bate-papo, esse oba-oba. Mais uma vez, Wellington, obrigado por participar então da nossa programação, fica ligado, tá? Bem-vindo à Rádio Energia Mix. Cara, o espaço é seu, tá? É seu, aliás, é nosso, né? Bom, primeira pergunta, Wellington, como é que vai ser agora esse lance com relação a essa tecnologia que está vindo, né? Com os carros elétricos, cara. E aí a gente comentou a respeito dos componentes. No caso, quem está ligando a rádio agora não sabe quem é o Wellington. Lembrando, o Wellington, ele é diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele também é um dos metalúrgicos. Ele já passou pela linha de produção em uma montadora e hoje ele representa, então, a sua classe, né? Wellington, a outra pergunta. Quanto tempo você trabalha já nesse ramo? Eu trabalho na montadora desde 2001. Eu entrei pelo Senai, fiz Senai internamente e no sindicato eu estou desde 2008. Ah, legal. 2001. Põe aí 20 anos já, né, cara? Esse ano faço 20 anos. 20 anos. Tá novinho. Legal, tá? E aí, bacana. Você já tem experiência de que conviveu em uma montadora, né? Inclusive na década lá de 60, quando era o Getúlio Vargas, teve aí a grande revolução industrial, que foi o grande marco, tá? E infelizmente não sei se é de fato da sua época, mas com certeza você já ouviu várias histórias com relação a esses bons tempos, né? E hoje está havendo muita mudança. Mudança tecnológica, mudança também financeira, principalmente a saída aí da Ford, né, que abalou muito o Brasil, e agora está por vir carros elétricos para o Brasil. O Brasil está preparado para receber uma demanda dessa, cara? O que você acha? Então, antes de falar dos carros elétricos, Tony, você me permite? Sim. Eu acho que é importante falar do momento que o mundo está vivendo, né? Nós estamos passando por uma transformação tecnológica muito forte. Tem o termo, inclusive, que se refere à indústria 4.0, que seria a quarta revolução industrial, mas a gente costuma, inclusive, ver que na indústria essas mudanças elas demoram um pouco mais para chegar. Ela tem chego, né, no setor de comércio, você já encontra muito mercado que você já não tem mais o atendente, o caixa, você entra, pega seu produto, sai e cai na fatura do seu cartão de crédito o valor daquele produto. Você hoje faz uma compra sem sair de casa, chega na sua casa, drones já fazem entregas. Sim. Aqui na rádio mesmo, né, você vê o tanto de tecnologia que já faz parte aqui do seu mundo e muitas vezes a gente não se dá conta dessas transformações. Sim. O carro elétrico, e não só o carro elétrico, né, cada vez mais se fala de carro elétrico, carro conectado, carro autônomo, carro compartilhado. Essas mudanças, elas vêm também dentro de uma mudança do perfil do comportamento do consumidor. Né, você pega pesquisas, você vê que hoje os jovens, inclusive jovens brasileiros, já não têm aquele sonho que tinham os jovens da década de 80, 70, que era ter o carro. Hoje o jovem quer se locomover. Sim, como o transporte público ele é precário aqui no Brasil, então ele quer se locomover da melhor forma. Então você tem hoje os carros por aplicativo, faz essa função de locomover as pessoas sem que necessariamente você tenha o veículo, você tem que pagar IPVA, pagar seguro, ter o local para guardar o carro. Então essas transformações elas também impulsionam as mudanças dos paradigmas tecnológicos. Em relação ao carro elétrico, ele já é uma novidade no mundo, muito impulsionado ainda pela questão das emissões de gases que os carros, caminhões e ônibus fazem e poluem o meio ambiente, a atmosfera. Então países, por exemplo, a China, que hoje produz pouco mais de 30% de todos os carros do mundo, ela também é um grande poluidor mundial, né? Ela tem lá os seus compromissos com o Acordo de Paris de diminuir a emissão de CO2, ela tem avançado muito nessa história do carro elétrico. Então, se um mercado que tem mais de 1/3 da produção e do consumo de carros no mundo começa a avançar nesse nicho do veículo elétrico, é claro que passa a ser uma tendência também dos outros países acompanharem. E a Europa também tem esses acordos, né, dentro do Acordo de Paris, tem essas metas para cumprir. Então, o carro elétrico ele passa a ser uma realidade a partir também dessa demanda, dessa necessidade de você diminuir a emissão de poluentes que se coloca no ar. É daí que vem essa questão do carro elétrico. Agora, qual que é a grande preocupação que a gente tem enquanto país? Nós hoje somos privilegiados na discussão do veículo elétrico, inclusive. Que se você pegar, mesmo na Europa ou na China,
grande parte da energia elétrica, ela vem ou de termoelétrica, Sim. ou de usinas nucleares, ou de outras fontes poluentes para a geração de energia. Sim. Então, se você pegar o carro elétrico, ele não é poluente. Mas se você pegar desde a produção da energia elétrica que vai abastecer aquele carro, pode ser que a conta seja mais cara, em termos de poluição, do que o carro a combustão. A nossa matriz energética aqui no Brasil ela é muito limpa, né? 90% dela é a partir de energias renováveis. Então o carro aqui seria de fato, ele seria um carro de fato limpo, menos poluente. Agora, a grande questão que nós temos que debater entre nós brasileiros é qual o futuro que nós queremos para o nosso país. Sim. A partir da indústria, que ela é transformadora da sociedade, ela gera riqueza, ela gera emprego, ela gera tributos. Porque se nós não entrarmos nessa discussão agora, a gente passa a ser um país importador de veículo elétrico, ele vai estar sendo produzido em outros locais, eles estão sendo desenvolvidos em outros países, e a gente corre o risco de ficar sem a produção do carro a combustão, sem a produção do carro elétrico e perder esse importante segmento no país. Se me permite só um dado, Tony. Claro. No Brasil hoje, a gente tem por volta de 1.400.000 empregos ligados ao setor automotivo. Então não é um setor que a gente pode jogar fora. Não, inclusive em base de uma pesquisa eu vi que esse setor automotivo ele representa por volta de 22% da economia do país, cara. Então é muita representação, né? E além de nós sermos o consumidor, aí entra essa pergunta, tá? E os funcionários, aonde você representa hoje no sindicato, tá? Não só dos metalúrgicos, mas vamos pensar aqui os mecânicos, né? E assim também como você comentou, nós vamos ser uma produtora, tá? Ou nós vamos ser apenas um consumidor importando todos esses equipamentos. Então, esquece agora ferros, e agora vai ser o quê? Bateria, esquece engrilhões e graxas, agora vai ser o quê? Lubrificantes, fios. Como é que está toda essa discussão nesse meio metalúrgico? Essa é uma discussão muito cara para nós, né? Não só no setor metalúrgico, mas todo o setor que compõe a cadeia automotiva. Você pegar os companheiros dos químicos, dos plásticos, eles também têm uma parte importante nessa discussão. O grande debate, por isso que ele é tão caro, é porque se você imaginar um carro hoje, um carro a combustão, quando você abre o capô e vê o motor, você vê a quantidade de peças que vai no motor. Nossa, nem se fala. E por trás disso, você tem usinagem de precisão, você tem muitos componentes passando por usinagem, passando por tratamento mecânico, por tratamento plástico, você tem toda uma parte de transmissão que muitas vezes a gente não enxerga, a gente só vê a manopla do câmbio, mas até o motor aquilo tem toda uma expertise, uma Sim. inteligência lá por trás disso e a quantidade de conteúdo mesmo, de peças, né, que estão lá. O veículo elétrico você não tem isso. Não. Você não tem a transmissão e o motor é um motor muito mais simples. É um motor igual você tem na geladeira da sua casa ou na máquina de lavar da sua casa. Um motor simples. Ou seja, agora eu posso me desvencilhar do meu mecânico e dizer um adeus para ele e pronto, estamos separados. Não, é que o seu mecânico ele vai precisar passar aí por um processo de capacitação. Você vai continuar precisando de um mecânico. Poxa vida. Ou de um eletromecânico. Ah, sim. Agora, então essa será a nova profissão também. Pode ser. Talvez os grandes desafios que nós temos hoje, Tones, primeiro é isso, é encarar que o mundo está desenvolvendo, as novas tecnologias, elas vêm para ficar. Sim. Não adianta a gente lutar contra a tecnologia, pelo contrário, a gente precisa, de fato, fazer a tecnologia servir para a sociedade, para os trabalhadores, né, para todo mundo. Isso inclui o quê? Bem, se o carro ele vai ter vai diminuir a complexidade da produção, primeiro que a gente não precisa abrir mão do carro a combustão. Eu acredito que a gente vai viver um modelo, né, híbrido, que vai ter uma fábrica montando carro a combustão e uma linha do lado montando carro elétrico. Sim, até mesmo porque não vai chegar como se fosse uma alavanche, né? Não, de forma nenhuma. Inclusive num país como o nosso, que tem uma infraestrutura precária ainda para isso, né? Exatamente. Tem empresas que apostam aqui no híbrido, que inclusive para nós trabalhadores é o melhor dos mundos, porque ele tem o combustão e o elétrico no mesmo carro. Ele é até um carro que tem mais componentes que o carro a combustão. Sim. Agora, a grande preocupação nossa é deixar de fazer o carro elétrico, deixar de disputar, né, porque existe uma guerra, uma geopolítica muito forte aqui. Né? Qual país vai ser, ou quais países serão os produtores de carro elétrico? A China já se colocou. Aqui na América Latina, seremos nós, será a Argentina, será o México, ou será a Turquia, a Indonésia, né, da Ásia, e mandar aqui para o Brasil. Então a gente precisa de fato entrar nessa disputa para também produzir aqui os componentes, né, que você mesmo colocou, né, a gente não precisa importar tudo. A gente não precisa produzir tudo. Né, a gente não vai ser especialista em tudo.
Mas a gente pode produzir muita coisa aqui no país, coisas que geram valor, inclusive. Né? Que você tem mais sofisticação, que você tem uma mão de obra com maior capacitação técnica, tem um salário melhor, você gera mais tributo. Então isso é possível fazer no país. E você desenvolve a partir da sua necessidade. O Brasil hoje tem um combustível que nenhum outro país utiliza, que é o etanol. Ele já é um combustível bastante limpo. Em alguns casos, Tones, a poluição emitida por um carro a etanol ela é menor do que o carro elétrico. Você tem uma ideia. É mesmo. Mas nós podemos ter um modelo aqui híbrido que combine a eletrificação com o etanol. Né? E tem pesquisa, inclusive, de fazer o carro elétrico a partir da célula de etanol. A célula de etanol gerar a energia que vai fazer a movimentação do carro, que vai fazer o carro se locomover. Então é possível desenvolver engenharia nacional para isso e a partir do momento que você desenvolve no país, a tecnologia fica no país, a produção fica no país, os empregos ficam no país. Sim. Então esse é um grande debate que nós precisamos fazer. Não perder o bonde da história, porque se a gente perder esse bonde, outros países não perderão e nós ficaremos sem essa tecnologia e sem essa produção. E uma outra coisa que você mencionou, a gente precisa fazer um debate muito sério em relação à capacitação técnica. Né? Porque se coloca nas costas das pessoas, a indústria 4.0 está aí, você precisa ser um profissional 4.0. Agora, ninguém falou para a gente o que é o profissional 4.0. Não adianta você fazer um curso e entregar um diploma que você é 4.0. Sou mecânico 4.0. Pô, mas aí vai ver, você não entende de matemática, você não entende de trigonometria básica. Então, como você vai, de fato, operar e discutir toda aquela programação que está por trás desses carros, né, essas novas tecnologias? Então, a gente brincou aqui, né, do eletromecânico, mas, de fato, você vai precisar discutir o profissional manutencista que vai fazer a manutenção desses novos carros, com mais tecnologia embarcada, com mais eletrônica embarcada. Não é mais aquele profissional que escutava o ronco do motor e já sabia onde estava o problema, já vai ser um outro profissional. Você imagina um acidente com um carro elétrico, que precise o bombeiro ir lá e cortar as ferragens. Ele não pode cortar de qualquer jeito um carro elétrico, sob risco dele e dos passageiros que ele está indo salvar, todo mundo ser eletrodado. Então você vai ter também treinamentos aí para salvamento, para resgate, para manutenção, para montagem, para desenvolvimento. Então você tem de fato uma oportunidade aqui com as transformações que o mundo está dando. Agora, de novo, eu vou insistir nesse ponto muito ainda aqui nessa nossa conversa, claro. Thomas. Nós precisamos de fato entrar nessa disputa. Porque senão vai nos sobrar ser consumidor, empregos de menor qualificação, baixos salários ou até mesmo subempregos. Né? E eu acho que um país do tamanho do Brasil, com o potencial que ele tem, nós não podemos nos submeter a ser meros produtores de soja, exportador de soja, que pelo menos a gente beneficiasse a soja ainda né, geraria alguma coisa na indústria de alimentos. Mas não, a gente exporta soja, minério de ferro cru e importando damos a matéria-prima e recebemos ela polida, entre aspas, limpa, beneficiada. Isso e mesmo. Pagamos mais caro ainda. A gente paga, então, tributo para mandar e o tributo também para receber já com a mão de obra que foi feita, né? Nesse bate-papo, nossa, acaba rolando várias perguntas assim, né? Um turbilhão de dúvidas. Não é nem dúvidas, mas é questionamento. Quando nós falamos sobre tecnologia, principalmente num país de terceiro mundo, quando nós falamos sobre educação, quando nós pensamos nesse estereótipo do mecânico ou um estereótipo de um metalúrgico, pensamos o quê? Literalmente, uma mão de obra. A mão de obra não se precisa de muito ser pensante. Apenas vá lá e faça. Esse é o mecanismo, esse é o procedimento. Execute. E aí, parando para pensar nessa questão, agora temos que saber trigonometria, tem que saber voltagem, tem que saber a diferença de quilowatts para kilovolts ou até mesmo de amperes e por aí vai. É possível em pouco tempo entrarmos nessa disputa? Vamos lá. Saiu uma pesquisa na revista digital, a revista Exame. Ela diz o seguinte, que carros elétricos poderão chegar no Brasil em meados de 2040. Bom, estamos em 2021. Ainda tem mais 19 anos. Daqui a 19 anos eu já estarei chegando aí aos meus 50. Aí eu vou ter o prazer, o privilégio de presenciar o Brasil ou produzindo ou tendo já uma grande quantidade de carros. Ou talvez até mesmo eu dirigindo um desses carros elétricos com um valor mais acessível, né? Como é que fica essa questão, cara?
Primeiro que eu não acredito, e os estudos que a gente tem acompanhado, a gente não vai demorar tanto tempo assim para ter o carro elétrico convivendo ou compartilhando os espaços nas ruas que a gente convive. Uhum. E de verdade, a gente acredita, e eu acho que deveria ser uma aposta do país, né, do Estado brasileiro, de você iniciar a eletrificação a partir das grandes frotas. Então você imaginar, os municípios são os grandes compradores de ônibus aqui no país. Se os municípios começam a gradualmente exigir a entrada de veículos elétricos nas suas frotas, você passa a ter, né, a frota, a maior frota poluente, né, frota de ônibus, você passa a ter uma frota mais limpa, mas por outro lado você começa a trazer a infraestrutura necessária para rodar os veículos aqui no país. Né, porque essa é uma grande discussão aqui sobre o veículo elétrico. Sim. Se você tiver um veículo, você está fazendo uma viagem, onde você para abastecer, em quanto tempo se abastece? Né, e quem vai pôr a infraestrutura para você fazer esse abastecimento? Então você pode iniciar a partir dos ônibus, das compras governamentais. Você pode incentivar esses pequenos caminhões, né, os chamados VUCs, que rodam na cidade. Você pode ter esse veículo de forma elétrica, porque como é um veículo que movimenta pouco, pega muito trânsito, o veículo elétrico ele é mais econômico nesse ponto, ele é mais eficiente. Uhum. Então você pode incentivar que nos grandes centros urbanos os caminhõezinhos passem a ser VUC. E você pode ter, a partir da frota de táxi, a frota de Uber, as frotas de empresas, você incentivar que elas passem a utilizar veículos elétricos como a sua frota de transporte. Com isso, você acelera a eletrificação do país. Porque, de fato, o veículo elétrico ele ainda é muito caro, né? Sobretudo se você olhar a massa salarial dos nossos trabalhadores brasileiros. Ele ainda é distante da população mesmo que consome o veículo. A gente tem que lembrar que ainda a média de veículos aqui por habitantes no Brasil ela é muito baixa. Ela é menos da metade dos Estados Unidos, por exemplo. Então, ainda você tem muito espaço para o próprio carro a combustão, ou o carro popular, que já não existe mais, né? Os carros não são tão populares assim. Mais. Mas com relação à quantidade, eu acho que uma boa parte desses carros veio localizada aqui para São Paulo, viu? Tá tudo aqui. É uma boa parte, realmente. Tá mal distribuído esse negócio. Mas quando você vai para o interior, como tem menos ruas, né? A cidade é menor também, você percebe o trânsito lá também, mesmo com menos veículos. Então, seria uma boa estratégia você, a partir da frota, você induzir a eletrificação das cidades. Agora, claro, isso necessita de uma boa política pública articulada, né? Nós não temos hoje no país nenhuma política industrial capaz de reindustrializar o país, ou capaz de induzir, né, a reindustrialização, ou de fato apontar rumo. Né? Quando você vai investir, você é empresário ou você é um investidor, você vai investir num determinado setor, você olha qual a política que o governo está indicando, se aquilo faz sentido ou não no país. E hoje, de fato, você não tem uma política que estruture ou que dê caminhos para que se haja investimento. Então, a falta de política industrial é um problema hoje no país. Você não tem uma política setorial clara. Então, você mencionou a saída da Ford, teve a saída da Mercedes, e ameaças de outras montadoras saírem do país, está muito vinculado a isso. Você não tem um projeto nacional de desenvolvimento. Você não cobra o investimento que o Estado fez naquela montadora. Porque a montadora teve benefício fiscal, teve benefício na área, teve benefício através do investimento que ela fez, ela bateu em tributos. Sim. E ela simplesmente falou, eu vou embora, mas vou continuar usando o mercado de vocês, e ninguém se posiciona para falar, calma aí, houve investimento do Estado aí, indireto, mas houve. Então, ou você retribua isso para a sociedade, ou você não entra aqui no meu mercado. O mercado não é. O mercado é um bem público. É um bem da sociedade brasileira. Mas, enfim, não tem. E essa falta de estratégia, ela implica também no que vai ser o futuro. Se a eletrificação ela vai se dar a partir desse modelo que eu mencionei, você precisa ter uma política articulada entre municípios, que é quem fazem as compras governamentais, os estados a partir da política de tributação, a União a partir de concessão de empréstimos para que as empresas possam comprar essas frotas elétricas. Com isso, você de fato, né, você cria uma demanda, você gera uma demanda no país que induz a própria indústria a fazer os investimentos necessários para a gente ter essa tecnologia aqui. Sim, sim. Já havíamos comentado que o setor metalúrgico ele é muito forte e representativo também na nossa economia, né? O sindicato metalúrgico, ele também tem essa força e consegue fazer essa movimentação?
Olha, não só o nosso sindicato aqui dos metalúrgicos do ABC, outros sindicatos importantes no Brasil têm a tradição de pautar política. Então, nós temos um coletivo no sindicato que discute, chama Coletivo de Políticas Industriais, onde o tempo todo os dirigentes e os assessores técnicos estão debatendo propostas para se pautar o governo. Então nós tivemos uma política chamada Inovar Alto, que ela foi implementada no Brasil em 2012, ela encerrou em 2017, que ela foi fruto de uma proposta do sindicato. A gente tem um programa e defende um programa de renovação de frota que ela foi gestada aqui no sindicato. E existem outras propostas, né? Existe um grupo de trabalho no governo federal hoje para discutir veículo elétrico, que ela foi proposta desse sindicato. Então, os sindicatos, eles são atores sociais, né, de defender os trabalhadores, condições de trabalho, melhoria no salário, olhar a sociedade ao seu entorno, mas eles também são importantes instrumentos de pautar políticas públicas para o desenvolvimento do país. Sim. Veja, se a gente não defender essa pauta de reindustrialização, de fortalecimento da indústria nacional, a nossa categoria ela vai minguando. Sim. E não é isso que nós queremos. Nós queremos ampliação não só dos metalúrgicos, mas das outras categorias no país, que todo mundo ganhe um bom salário, possa comprar seu carrinho, sua casinha, e com isso o país desenvolve. Essa é a grande sacada, não só do movimento sindical, mas de todo mundo que pensa o bem para esse país. Certo. Agora, pensando na indústria, toda essa tecnologia vindo para o Brasil, você acha que aumenta a industrialização ou de fato acontece a desindustrialização em nosso país? A desindustrialização que a gente está vivendo, e nos últimos anos ela tem sido extremamente acentuada, e aqui na nossa região do ABC ela sente um impacto muito maior do que outras regiões do país, né? Porque ela é uma região mais tradicional, sim, com as empresas mais antigas. E ela teve antigas. A sua centralização metalúrgica, né? Só que faltou investimento ao longo do tempo, então não deu os saltos tecnológicos necessários. Então a gente tem hoje um parque fabril aqui no ABC bastante antigo. Ele precisaria passar por um retrofit ou por uma atualização, investimento em novas tecnologias, talvez não muita coisa, mas alguns elementos seriam importantes fazer aqui na região para dar um salto tecnológico importante. Mas a gente vive esse momento de desindustrialização por talvez uma negação da importância da indústria no país. Nós já tivemos, a indústria já representou nos anos 80 30% do PIB nacional e hoje, eu vou pegar 2019 para não falar da pandemia, a gente chegou em 11%. Tem muita gente que atribui essa queda ao crescimento do setor de comércio e serviços. Agora, a gente precisa lembrar duas coisas aqui, viu, Tony? Sim. Primeiro, a indústria ela é um grande desenvolvedor de tecnologia no país. O que é desenvolvido na indústria não necessariamente é aplicado na indústria. Muitas vezes está aqui no nosso dia a dia na rádio. A outra coisa, ela paga melhores salários. Tradicionalmente, a indústria paga melhores salários. Sim. E, tradicionalmente, o setor de comércio e serviço que cresce no Brasil é um setor de baixo valor agregado. Não é um setor ligado à tecnologia, aos TICs, né, chamado TICs, ou de desenvolvimento. É um comércio ou um serviço muito básico, muito simples, que paga normalmente salário mínimo ou algo menor que isso. Tem muita mão de obra autônoma, né? Não é uma mão de obra registrada. Então você tem a partir daí uma perda de receita, uma perda de importância inclusive, né? Quando você olha o PIB brasileiro, ele também vem decrescendo com isso. Então aqui tem uma negação da indústria. Precisaria haver de fato uma discussão sobre a importância da indústria no país. E nós temos importantes setores que poderiam fazer essa retomada, né? O setor de alimentos no Brasil é muito forte. A Sim. indústria do alimentos é muito forte. Então você poderia fazer um trabalho de aceleração do crescimento e dos investimentos no setor de alimentos. Um outro setor que nós somos muito forte é o de energia. O Brasil é muito forte no setor de energia e há muito investimento, né? Petróleo e gás, energia eólica, energia solar, as hidroelétricas, enfim, é um setor que o Brasil poderia também intensificar o investimento e haver políticas estratégicas para o desenvolvimento desse setor. Quer ver um outro setor também que o Brasil é muito carente? Infraestrutura. O Brasil Sim. é muito carente em infraestrutura, desde saneamento até passando pela parte residencial de moradia, rua, viadutos, enfim, saneamento básico. Nós temos um grande potencial de crescimento no setor de infraestrutura que puxa automaticamente a indústria da construção civil, a indústria do aço, a metalúrgica, a siderúrgica, a química, enfim, você faz com que todos os outros setores também se desenvolvam e cresçam. E claro, o setor automotivo que você mencionou é um setor importante, assim como o setor aeroespacial. Nós somos um dos poucos países no mundo, um dos 8 países do mundo
com capacidade de produção de avião. E nós temos aqui a Fantástico. Embraer e agora também com a parceria com a Saab produzindo caças. Então, Sim. é um setor de mão de obra especializada, que gera maior valor agregado, que demanda maior qualificação técnica dos trabalhadores, e a gente pode, a partir desses setores, recuperar, né, a importância da indústria. E veja, né, Tones, como a gente começa aqui, você precisa me cortar, viu? Porque você vê Não, que eu tranquilo. ligo aqui o start e não paro de falar. Mas a partir desses setores, como que puxa o restante dos setores? Sim. Automaticamente, É uma quando cadeia, você né? tem produção industrial, quando você tem venda, quando você tem desenvolvimento, o comércio cresce, serviço cresce, população tem emprego, o pessoal consome, o país desenvolve. Sim. Essa é o ciclo bom, né? O ciclo virtuoso que o país tanto precisa. Precisa muito e rápido, quanto antes. Bom, para quem acabou de conectar então na Rádio Energia Mix, nós estamos com um bate-papo aqui com o Wellington Damasceno, ele é diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos da região do ABC, e nós estamos falando a respeito dessa tecnologia que está por vir, né? Aliás, já está adentrando no Brasil, já começamos essa discussão com relação aos carros elétricos e ainda mais a industrialização e a desindustrialização. E aí, como percebeu, uma coisa vai puxando a outra, e aí nós vamos falando já de economia, vamos falando sobre a qualificação profissional, né, ao consumo, até mesmo a industrialização centralizada. Então, para quem perdeu o início da nossa conversa, após o nosso bate-papo, será editado e aí será postado também no canal do YouTube. É só procurar lá como Rádio Energia Mix. Ainda estamos conectados e aberto para você o nosso WhatsApp para fazer alguma pergunta, tá? Ó, DDD é 11 96593 8295. Esse, então, é o WhatsApp da rádio, tá certo? Então, ainda dá tempo de você fazer aqui a sua pergunta. Temos aqui por volta de uns 10 minutinhos, pode ser? Sei que você já tem outro compromisso, mas dá pra gente continuar ainda essa linha de raciocínio, para não perder. Uma outra pergunta muito importante, tá? O país ele vem sofrendo, sim, essa crise industrial e desde a década de 90, né? Mas é preciso também saber que, com essa vinda de tecnologia, precisamos sim fazer toda essa capacitação. E no estado que o país vive hoje, como ele é visto lá fora, literalmente, é visto como um país onde vai se explorar a mão de obra. Onde países lá fora brigam pela nossa Amazônia achando que é deles. E não é. Ou seja, é como se nós não tivéssemos nada, tá? E aí eu te faço uma pergunta. Você acha que o Brasil ele tem essa credibilidade para ainda conquistar ou reconquistar essa industrialização? A nossa credibilidade externa está muito abalada, viu, Tones? Né? O caos que a gente vive hoje no país, o caos interno, né? Não só pela pandemia, mas, de novo, a falta de orientação do Estado. O que o Estado brasileiro ele quer para o futuro, isso inibe qualquer investidor, seja ele estrangeiro ou até o investidor interno. Ele prefere aplicar o dinheiro fora. Então isso é um problema hoje que nós, enquanto sociedade brasileira, precisamos resolver. Uhum. Isso é fato, né? Você vê a própria discussão do Covid, como que trata isso, não há um entendimento, não há uma governabilidade central que fala, a gente vai resolver por aqui. E sem contar, né, a própria vacinação, o atraso da vacinação. Hoje você tem, né, fala do Instituto Butantan, mas 2 anos atrás estava se falando de entregar o Instituto Butantan para a iniciativa privada e tirar investimento. Tirar né? investimentos, e hoje ele virou o grande salvador do país. Isso passa também, Tones, pela questão do investidor estrangeiro, ele muito pouco desenvolve no Brasil. Nós temos poucas empresas de matriz brasileira. Então, se você pegar as montadoras, nós não temos nenhuma montadora brasileira. As montadoras fazem o desenvolvimento ou nas suas matrizes ou na China. E traz o produto pronto, traz a tecnologia para o Brasil e a gente fica pagando royalties por essa tecnologia. Quais são os grandes investidores de tecnologia no Brasil? Que é a partir daí que você tem, de fato, a reindustrialização. Primeiro, o governo federal. Sim. A partir das universidades. Né, as universidades são os grandes centros hoje de investimento, de pesquisa, de tecnologia. Então, as universidades, que cada vez mais têm sofrido corte de investimento. Sim. E as empresas públicas. Então, Petrobras, Eletrobras, Embrapi, Embrapa e Embraer. Essas são as grandes investidoras em pesquisa e desenvolvimento no país. E cada vez mais todas elas também têm sofrido cortes relevantes
nessa área do desenvolvimento, do investimento em ciência e tecnologia. Sim. E cada vez mais até indicando que elas irão para a iniciativa privada. A iniciativa privada pouco investe, prefere comprar tecnologia. E qual que é um grande risco que nós temos enquanto indústria aqui? E isso os nossos amigos ouvintes, as amigas ouvintes, né, precisa ter claro. As grandes empresas, elas irão sobreviver no país. O problema da grande empresa é que você mencionou, né, o trabalhador mais manual, ele vai ser substituído por uma linha automatizada, por robôs, por sensores, por máquinas, que nenhum desses equipamentos são produzidos no Brasil. Sim. Então vai se comprar equipamento de fora para desempregar aqui no país. De novo, a gente não vai poder lutar contra a tecnologia, mas se a gente produz avião, carro, por que nós não podemos produzir robô? Por que nós não possamos produzir sensores? Então a gente perde na ponta, mas ganha no meio da cadeia. Sim. Então não é o desenho que a gente tem aqui hoje. E a segunda, as empresas de capital nacional, empresas pequenas, micros, elas tendem a sumir por falta de capital para investir, para dar o salto tecnológico. Uma hora ou o produto fica obsoleto, ou a sua linha de produção, né, os seus equipamentos passam a se tornar obsoletos e não tem mais competitividade. A gente está vendo o setor de parafuso, que é uma coisa tão banal, né? Um parafuso custa tão pouco. A gente tem esse setor forte no Brasil, mas cada vez mais ele está perdendo concorrência para empresas na Europa. Então, você imagina, né? Por quê? Né? Você fala, por quê? É só questão de imposto? Não, porque lá na Europa também se paga muito imposto. Uhum. Mas muitas vezes é por falta de investimento em maquinário, por falta de subsídio federal para ajudar o financiamento da compra de uma máquina. Em outros países isso é normal. Os países colocam recursos para subsidiar a compra de equipamentos, para fazer investimentos, principalmente se for para exportação. Certo. Aqui no Brasil você não tem, aí de fato, um incentivo que as empresas possam exportar. E quando você exporta, você está trazendo dinheiro para o país. Né? Essa é a grande sacada, é a sacada que a China teve na década de 90. Vamos produzir, vamos exportar, vamos aportar recursos, juros negativos para quem for exportar, porque com isso você traz recursos para dentro do país e o país pode investir na sua população, pode investir em serviços básicos. Então a gente precisa acordar para essas coisas. A gente não precisa criar roda. Né? Outros já criaram. Vamos ver como foi feito as experiências em outros lugares. O fogo também foi descoberto. Agora precisa manipular o fogo com a roda. Agora vamos usar o fogo para fazer uma coisa boa, a fogueira, não para pôr fogo na casa. Fogo no parquinho. É bem isso. Agora uma questão, a gente está conversando aqui, perpassa muitas ideias na minha cabeça, né? E muitas das vezes nós procuramos um culpado, né? E o culpado é o Estado, o culpado é o nosso familiar, o culpado é a cultura do brasileiro, tá? Então, quando a gente para pensar que realmente precisamos ditar uma voz e ter uma noção de que nós estamos em um país de terceiro mundo e que é possível, sim, ser um país de primeiro mundo. E, cara, tem tanta riqueza esse país, mas tanta riqueza que, infelizmente, não sabemos. Quando eu falo não sabemos, é nós mesmos, os seres humanos, os brasileiros, não conseguem extrair isso. Mas por quê? Por falta de inteligência, educação, ferramenta ou uma orientação? Você percebe que é todo um conjunto, que não dá pra gente colocar, então, apenas a culpa em um fardo, em um saquinho, e colocar o nome, pronto, esse é seu fardo, carrega, e vamos resolver o problema? Infelizmente não é assim. Tá? Nesse ponto de vista tecnológico, o que você me diz? Até mesmo para orientar essa cadeia do sindicato e começar a movimentação. A nossa movimentação, principalmente nesse bate-papo, se inicia com os metalúrgicos. Mas é importante que essa ideia, esse assunto, ele perpasse por vários setores. Então é importante já cutucar o mecânico. Exemplo, nós estamos agora aqui na pandemia, tá? Eu ainda estou fazendo faculdade. Então, para acompanhar as aulas, cara, tá uma lástima. Você não aprende como deveria aprender. Então, você perde o interesse por isso. E aí é que entra a seguinte questão. Talvez seja até do ser brasileiro, de querer apenas fazer o serviço de mão de obra. E não o serviço de intelecto, de produção, criação e renovação. Tá? Indague um pouco a sua ideia nessa reflexão também. Não, legal sua reflexão, Tony. Eu estou até admirado porque eu escuto muito, né, das empresas que hoje o trabalhador está mais
buscando o trabalho intelectualizado do que o trabalho de fato de mão de obra, né? A gente discute muito o setor ferramenteiro e se fala muito isso, está faltando um profissional que queira ir lá colocar a mão mesmo e fazer o trabalho ferramenteiro é praticamente Mas isso é em trabalho... macro, mas pensando no nosso país, aliás, isso é micro, né? Mas pensando no nosso país que é macro, não está acontecendo isso. Que nem pedreiro hoje, ele está super bem valorizado, pedreiro, pintor, porque ninguém quer fazer, mas todo mundo quer ficar aqui, ó, bonitinho, atrás da bancada, né, com ar-condicionado ligando, e enfim, e no telefone anotando. Mas de fato, para entender e fazer todo o projeto, poucos têm a capacidade de estudar e correr atrás. De fato. Agora, você mencionou uma série de situações, né? E de fato a gente tem diversos problemas no país. Ele não começa de hoje, começa da formação do nosso país. A formação do nosso país não foi uma formação como em outros, né? Uma formação lógica. Né? Se a gente for estudar a história de 500 anos para cá, né? A gente tem um problema histórico, a gente ainda não fez as devidas correções históricas que esse país tanto precisa. Agora, a gente não dá para ficar voltando 500 anos atrás para tentar recuperar a história. Agora, não dá. Precisamos daqui para frente. Exato. A primeira questão que você está colocando é a questão do investimento em educação. Se hoje nós formos fazer um investimento em educação, a gente só vai ver o resultado daqui 50 anos. Sim. Que foi o que a Coreia do Sul fez. A Coreia do Sul hoje é uma grande potência, com empresas espalhadas no mundo todo, com apoio do governo coreano, mas muito fundado na questão da educação. Então, se nós não investirmos na educação das futuras gerações e mudar o sistema educacional brasileiro, a gente nunca vai ter o processo de revolução que a gente precisa. E que a gente não vai ver, viu, Tony? Apesar da nossa pouca idade, nós não vamos ver. Mas a gente pode deixar isso plantado. Não necessariamente a gente precisa ver a árvore dar fruto, mas a gente precisa saber que a árvore vai dar fruto. Sim. Então, passa por uma questão. E aqui é uma questão estratégica. A gente tem no país uma distância enorme entre os vários entes que discutem o país. Então a academia fica muito fechada para dentro da academia, o setor empresarial fica muito fechado dentro do setor empresarial, o setor de discussão pública, os órgãos públicos, a política fica muito, né, concentrado nos problemas, e os trabalhadores também no seu mundo. A gente precisa que esses atores, eles dialoguem, eles sentem numa mesa e pensem um país a partir da necessidade de todo mundo lá. Os trabalhadores têm sua necessidade, o setor empresarial tem sua necessidade, o setor público tem as suas carências, mas pode dar resposta, e a academia está desenvolvendo o tempo todo e pode. A academia está desenvolvendo coisas lá, soluções que a indústria precisa, e uma não conversa com a outra. Nossa. Então, talvez o grande legado que a gente pode deixar é fazer com que a gente esqueça as nossas diferenças e procure discutir aquilo que nos une, aquilo que possa nos congregar na mesma mesa. A partir daí, não tem jeito, nós precisamos ter uma política orientada, e ela vem, sobretudo, do governo federal, que é quem tem capacidade de investimento, é quem, de fato, dita a política para o restante dos entes do país. Os outros entes, né, os governos e os municípios, têm suas responsabilidades que podem ser colaboradas, mas a partir, claro, de um plano macro. As empresas podem fazer mais. Elas têm a responsabilidade social de fazer mais por esse país, mas precisa, de fato, haver cobrança. Se ninguém lembrar você que você tem que pagar umas contas aí, e se você não pagar não acontecer nada, né, a gente é levado a não pagar. É lógico. O setor empresarial é a mesma coisa. Se você não ir lá e falar, meu amigo, você precisa trazer a contrapartida aqui do investimento que nós estamos fazendo no seu setor, na sua empresa, ou o mercado que nós estamos criando para você, não vai ter a contrapartida. Ninguém vive de caridade. Você precisa ter compromisso, você precisa ter responsabilidade. Contrapartida, você faz a política e ela estabelece contrapartidas que todo mundo vai dar. Então a universidade vai receber um aporte financeiro para fazer um desenvolvimento, então o resultado daquele investimento que ele possa servir à melhoria, ao desenvolvimento da indústria, ao ganhos de produtividade, ganhos de competitividade. Você vai fazendo com que haja um clima melhor, uma sinergia entre os vários setores que existem no país, você melhora a condição de todo mundo. Sim. O que nós não podemos deixar, Tony, de legado para a futura geração, é que o grande emprego no país seja os empregos de Uber. Porque esse não é o grande emprego do país. Eu ouvi recente um alto funcionário graduado no Ministério da Economia dizendo que o futuro dos empregos no país seriam os empregos de Uber.
Então, mas aí que entra naquele consenso. O brasileiro parece que ele é muito acomodado. Se porta com pouca coisa, com conforto, com pouco conforto. Precisa ver se ele é acomodado ou se também no nosso país faltam oportunidades. Né? Porque se você pegar os entregadores, por exemplo, de bicicleta, Sim. que a pessoa tem que sair da casa dele, lá na periferia de São Paulo, e até o centro, que é onde tem melhores condições de ganho, né? Tem mais viagens e tudo mais. E ele nem volta para a casa dele, ele dorme na rua, porque ele não tem condição de voltar, ou ele não tem condição de comer. Esse não é um acomodado. Mas aí eu te pergunto, o que é mais fácil? Você pegar a sua bicicleta e ir atrás do seu ganha-pão, ou você realmente parar e estudar 5, 6 ou 10 anos e aí sim ter um ganha-pão mais rentável? É esse ponto de vista que eu quero chegar. É verdade, mas se eu pegar meu caso, meu pai metalúrgico, trabalhava numa montadora, ele deu a condição que eu estudasse. Sim. E depois do estudo, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação e tudo mais. Eu ir lá trabalhar, essa é uma situação. Mas Sim. essa é a situação que 3% da população brasileira tem. O restante, os 97% da população brasileira não tem essa condição. A criança já tem que sair na rua para ganhar o ganha-pão, porque o pai e a mãe não conseguem levar o básico para casa. Eu estou entendendo a sua provocação também, mas quando a gente fala de um assunto do desenvolvimento do país, o desenvolvimento ele tem que ser para todo mundo. Sim. Ele tem que melhorar a vida de todo mundo. Se você imaginar que nós estamos na região do ABC, um grande polo industrial, um grande polo econômico do país, e se a gente andar um pouquinho, a gente vai cair em lugares que não tem nem água encanada, aqui ó, em Santo André, não tem água encanada, não tem esgoto. A pessoa mora em casa em barraco de madeira, não tem rua, não tem acesso. Né? Como você vai imaginar que alguém lá vai conseguir estudar, igual você está estudando aí pelo computador, se nem internet a pessoa tem? Sim. E a pessoa tem que comer. É. Então, assim, o que nós precisamos aqui hoje? Nós precisamos garantir o básico. Né? O pessoal até fala da questão de meritocracia. Eu debato meritocracia a partir do momento que todo mundo tiver a mesma condição para sair. Eu não vou entrar numa corrida com você, Tony, você lá, uma corrida de 1.000 metros, eu já fui atleta. Tá? Ah, já? Já. Uma corrida de 1.000 metros, que eu tenho que fazer 1.000 metros e você só faz 50. Você já está lá na frente. Não dá. Então, eu não vou ganhar nunca de você. E aí não adianta você olhar para mim e falar, aí, tá vendo? Eu sou melhor que você. Ah, você é melhor que eu, então vamos correr os 2.000 metros para ver se a gente consegue se mesmo. Consegue, para ver você vai quem chegar está mais na minha preparado. frente. Então, a gente tem uma questão que a gente valoriza. Pessoa que recebe herança. Qual o mérito de receber herança? Ah, nenhuma, só gozar da sua herança. Não, sim, mas... E que tem inteligência, pelo menos, para desfrutar disso. Não, você sabe que no Brasil um grande problema das empresas é a sucessão. Ah, é? Muita empresa acaba por brigas na sucessão. Sim. O patriarca da empresa, né, o termo não está muito apropriado, mas enfim, ele vai lá, constrói a empresa, constrói a história, e muitas vezes os herdeiros não conseguem manter o patrimônio que foi construído. Então, mas é aqui, ó, é a meritocracia do herdeiro. Sim. Então ele herdou uma empresa, não é que ele ergueu uma empresa. Não. Não é que ele foi lá, ralou, aprendeu, desenvolveu, estudou e montou. Então esse sim, a gente reconhece todo o esforço dele. E a gente reconhece o esforço do empresariado brasileiro, porque não é fácil. Sim. Né? A gente discute na mesa, mas a gente também reconhece o mérito que sobreviver no Brasil, sem você ter claro qual vai ser o dia de amanhã, para onde o país vai apontar o rumo, é difícil, é extremamente difícil, complicado. Mas olha o lado do trabalhador também. Né? O trabalhador metalúrgico, que tem um salário melhorzinho, volto a falar, é a exceção à regra. Não é a regra do nosso país. A regra do nosso país é ganhar abaixo do salário mínimo. Sim. Então, essas coisas precisam ser colocadas na mesa também, tá, Tones? E a grande questão também que entra na história do Brasil, né, é que nós precisamos nos esforçar um pouco mais do que os demais, né? Ah, tá. A produção é que nós precisamos esforçar um pouco mais para fazer aquilo que precisamos fazer, que nem eu te comentei. O que é mais fácil? Pegar a bicicleta e, de fato, ir correr atrás, porque é algo instinto, né? Antigamente a gente sentia fome, a gente saía para caçar. Pronto. Pegava a arma e, enfim, achava o animal, caçava, matava, então, a sua fome. E só que aqui no nosso país, tudo é mais difícil também, né? Como você acabou de comentar, tem alguns lugares que ainda não tem nem pavimentação, não tem saneamento básico, mas a oportunidade está aí. A internet também tem internet pública, então talvez seja esse consenso de procurar o que deve fazer e como fazer com o tempo que se tem.
Internet, só pegando a deixa, Tony. Legal. Internet é um assunto que nós precisamos debater muito seriamente no país. Sim. Porque nós estamos falando de novas tecnologias, de carro compartilhado, carro conectado, né? E com a pandemia, a quantidade de trabalhadores em home office, a gente percebe que a gente não consegue terminar uma reunião de 1 hora sem a internet oscilar. Oscilar. O que a gente mais escuta hoje é o pessoal falar cair. Bem isso. Então, como a gente vai também pensar na indústria 4.0, pensar nas novas tecnologias, se a gente não tem uma internet confiável para fazer um trabalho básico? Sim. Né? Eu sei que, de um lado, né, todo mundo hoje quase todo mundo tem um smartphonezinho na mão, né? O pessoal está ouvindo a gente a partir aí do smartphone. Sim. Mas ainda a internet no Brasil ela é muito precária e ela não é uma internet que cobre todo o país, hein? Sim. Ainda a quantidade de pessoas, a quantidade de analfabetos digitais e a quantidade de pessoas excluídas desse mundo da tecnologia é muito grande ainda. Certo. Bom, para nós finalizarmos, tá? A última pergunta, tá? Até mesmo um questionamento aí com relação de como vai ser o nosso futuro. E numa perspectiva de você que é metalúrgico e também representa o sindicato, né? Em um período menos de 12 meses, tivemos a saída de 5 grandes multinacionais. A Nike, que no fim quem acabou comprando foi a... Nossa, me fugiu a mente. Me fugiu também. A loja de sapatos Decathlon, tá? Decathlon. Não, perdão, Decathlon não, a outra, tá? Já eu falo com o nome. A Virgin, que é uma produtora de aviões e nunca teve uma decolagem de um avião sequer. Dá para acreditar? Imagina quanto de dinheiro é investido em uma frota de aviões. Imagina isso. Tá? E nunca foi tendo aí um voo sequer. A Sony, Mercedes-Benz, que era da cidade de Iracemópolis, de São Paulo, interior, e agora a última, a Ford. Tá? Todos esses sinais em nosso país, qual é a perspectiva, então, da industrialização? E a gente convivendo com o fantasma de outras que estão ameaçando sair, né? Nissan, Sim. BMW, eu poderia citar aqui uma lista de empresas que estão ameaçando sair do país. Uhum. Vale lembrar, né? Se pegar no caso das montadoras, a maioria dessas empresas, hoje o Brasil é o país que mais tem empresa em montadoras, marcas diferentes no país. Nós devemos isso ao programa Inovar Alto, que eu mencionei para você, Sim. que é aquele programa que condicionava a empresa, para ela não ter que pagar mais imposto, a produzir no Brasil, a comprar autopeças no Brasil. Então 54% do carro tinha que ser de partes nacionais e a obrigatoriedade de investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. O programa acabou. A partir do momento que o programa acaba e a empresa não tem mais a obrigação de fazer esse tipo de investimento para usar o mercado brasileiro, ela pode simplesmente fechar a planta aqui, produzir no México, produzir na China, concentrar a produção num lugar só, né? E a indústria 4.0 permite isso, uma maior concentração de produção, com customização, inclusive, né? Olhando os vários mercados, ela não precisa mais produzir naquele mercado especificamente. Sim. E falta para o país essa lógica que outros têm, né? A gente fica falando, não, nos outros países não tem protecionismo, o governo não é garantista. Todos são, Tones, todos são. A China, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália, o Japão, todos são. Quer usar o meu mercado? Produz aqui. Sim. Quer vender aqui? Desenvolve aqui. Quer ter benefício, não pagar mais imposto que os outros? Faz aqui. Nós precisamos ter isso. E nos variados setores. Reafirmo, nós não vamos produzir tudo no país, porque nós não conseguimos ser bom em tudo. Ninguém é, nem os chineses conseguem ser bom em tudo, apesar deles tentar serem bons em muitas coisas. Mas a gente precisa olhar qual que é o nosso futuro. É uma indústria com novas tecnologias, menos poluente, mais organizada, que mutile menos trabalhadores, que dê empregos melhores, ou a gente vai se contentar com essa situação que nós falamos de entregadores, por exemplo, ou de indústria suja. Tem gente que defende, como a China está tirando as indústrias sujas, né, de dentro do país, muitos países estão disputando aquelas empresas que pagam salários mais ruins, são sujas porque são poluentes, são sujas porque mutila trabalhadores, tem emprego em condição extremamente insalubre, mas tem gente que aposta que o Brasil pode caminhar para isso. Não é o que eu defendo, viu, Tônis? Eu defendo, de fato, queremos, né, de fato, não uma reindustrialização a partir daquilo que foi a industrialização dos anos 80. Eu defendo uma reindustrialização a partir dos anos 2020. Né? Novas tecnologias, investimento, valor agregado,
né, maior tecnologia, algo que deixe um legado, um futuro, um histórico para o nosso país. Então, é possível, mas de fato nós precisamos ter, claro, uma política de Estado que organize o país, organize os setores e fala, ó, a gente vai por aqui, esse é o caminho que nós vamos seguir. A partir daí, o cara que não quiser, o investidor que não quiser esse caminho, ele vai investir em outro lugar. Sim. E ele vai mesmo, o dinheiro não tem fronteira. Ele investe onde ele vai ganhar mais ou ele acha que tem chance de crescer mais. Mas muita gente vai olhar e falar, pô, aqui eu acredito. Esse caminho é o caminho que eu gostaria de fazer. E vai investir no país. E a gente vai, de fato, voltar a ter um país crescendo aí a taxas de, sei lá, mais de 5% no PIB, que nós precisamos. Né? E Tony, para fechar o último, eu sei que nosso tempo está estourado. A reunião é sua. Ah, não tem problema. Eu me acerto lá. Um país do tamanho do Brasil não pode ser um país que olhe só para o campo. Sim. Nós não podemos ser só produtor de grãos, produtor de minério de ferro, exportador desse tipo de material cru. Até porque, eu sempre brinco, né? O êxodo que teve do campo para a cidade, não vai ter da cidade para o campo. Porque você chega no campo, ele é mais automatizado que a cidade. Hoje você tem colheitadeira lá que não tem mais o motorista. Não, e o caminhão não tem motorista. Tudo controlado por GPS, por inteligência artificial. Ele já corta, passa no meio da plantação, já fazendo a outra safra, enfim. Já corta plantando, né? Então quem perdeu o emprego aqui não vai voltar para a roça com a enxadinha lá achando que vai produzir. Nós precisamos ter, claro, o Brasil é o grande produtor de alimento do mundo, vai continuar a ser, precisamos valorizar isso. Até mesmo porque temos muitas terras e água. Claro, mas nós podemos beneficiar soja no país, nós podemos beneficiar algodão no país, petróleo, minério de ferro transformar em chapa, produzir as coisas aqui Até hoje eu não entendo qual é a conta que faz quando nós exportamos a cana-de-açúcar e pagamos um maior preço em álcool e etanol, cara. Não dá para entender. Você sabe, do etanol tem uma curiosidade. Os Estados Unidos também produzem etanol. Sim. A partir do milho. Né? Nós produzimos etanol a partir da cana. O nosso etanol é melhor. Sim. O ganho de produtividade do nosso etanol é melhor do que o americano. Mas a gente abastece com o americano. A gente vende o nosso, porque tem um preço melhor, compra deles, mas na bomba a gente paga o preço como se fosse o etanol de cana. Meu Deus. A gente é enganado na ida e na volta. Cada um. Bom, é isso, gente. Tivemos aqui esse papo bacana, papo cabeça, né? Agradável, show de bola. E começamos falando aqui sobre a industrialização, essa tecnologia também dos carros elétricos e perpassamos por vários setores, tá? Aqui, quem vos fala, Wellington Damasceno, diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos da região do ABC. Lembrei, tá? A Nike foi comprada então para Centauros. Aê! Esse é o Tony. Saiu. Tecnologia, Google. Eu lembrava, mas sabe quando te foge a palavra, te foge o nome? Era isso que aconteceu, tá? Cara, obrigado, tá? Pela sua visita. As portas estão abertas. É assim também que tiver alguma novidade, alguma outra pauta para colocar. É importante, então, em primeiro momento, esse é o caminho da rádio, tá? De uma emissora de rádio ser imparcial e trazer as informações para a nossa comunidade, para a população, né? E não sim ditar uma voz de direito, mas ditar o que precisamos fazer, né? Os nossos deveres e também as nossas obrigações, né? Isso é muito importante. Obrigado mais uma vez, tá? E as portas estão abertas. Quer mandar abraço? Quer finalizar também a sua ideia? E aí? Não, só, Tony, agradecer de fato o espaço. Eu também acredito no mesmo que você falou. Uma rádio ou um meio de comunicação, ele ajuda na construção quando ele é democrático, quando ele escuta várias opiniões e a partir das várias opiniões a gente cria um caminho, um consenso que vai ser o melhor para toda a nossa população. Agradeço você demais, Tony. Pô, que papo legal, né? Realmente a gente tinha combinado meia horinha, ficamos uma hora e podemos ficar muito mais. Mandar um abração de novo aqui pro meu amigo Tocha, que foi quem fez a ponte, fez o convite. Tocha é um cara que eu conheço aí de muitos anos lá na fábrica. Então, Tocha, um abração para você. E um grande abraço aí para os nossos ouvintes, né? As nossas ouvintes que estão aí acompanhando a rádio. Essa rádio que é um sucesso, né? Toca uns flashback aí legal. Só pessoal musicão. Ouvir sexta-feira à noite, pessoal aí, ó, dançando dentro de casa, com distanciamento, né? Para passar aí a pandemia. Mas muito legal mesmo. Obrigado, agradeço o convite. E também o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC está sempre aberto aí, Tony, qualquer coisa. Também bate lá. Quiser debater outros temas, você sabe que
esse pessoal do sindicato gosta de falar, então... Legal. Para quem perdeu então o nosso bate-papo, vai ser editado e postado também no nosso canal do YouTube, tá certo? Só procurar lá depois os podcasts, é só procurar também no canal como Rádio Energia Mix. É isso, 4 horas em ponto e esse foi o nosso bate-papo. Então, ó... Fica ligado. Valeu!